Bem-vindos, exploradores do desconhecido, a uma aventura que vai mexer com sua imaginação e acelerar seu coração. Hoje, o canal Rastros do Medo leva vocês a um lugar onde poucos pés humanos já pisaram. Um canto esquecido do planeta, envolto em mistérios e segredos que a própria natureza guarda às 7 chaves. Preparem-se para uma jornada épica ao coração da Amazônia brasileira. Até o Lago do Acará, um paraíso intocado escondido no município de Manicoré, sul do Amazonas. Um lugar tão isolado que parece desafiar o tempo, onde a selva sussurra histórias de tirar o fôlego. E a vida pulsa em cada folha, cada rio, cada som. Vamos mergulhar fundo na floresta tropical mais enigmática do mundo. Descobrir comunidades tradicionais que vivem em harmonia com a natureza. E desvendar os segredos de um lugar que é ao mesmo tempo um oásis de beleza e um portal para o desconhecido. Então segurem firme, porque essa viagem vai ser inesquecível. Imagine um lugar onde o verde da floresta é tão denso que a luz do sol mal consegue atravessar, onde o ar é pesado com perfume de orquídeas selvagens, e o som de pássaros exóticos ecoa como uma sinfonia da natureza. Esse é o Lago do Acará, uma joia escondida no meio da Amazônia. Um dos últimos redutos de isolamento no Brasil, localizado no município de Manicoré, a cerca de 330 quilômetros de Manaus. Esse lago é mais do que um corpo d'água. É um universo à parte. Um ecossistema vivo que transforma-se com as estações. Durante o período da cheia, entre os meses de dezembro e maio, o Lago do Acará se torna um espelho d'água cristalino, refletindo o céu e as copas das árvores gigantes. Barcos deslizam suavemente por suas águas, enquanto botos cor-de-rosa dançam na superfície, como guardiões místicos do lugar. Mas quando o período da seca chega, entre junho e novembro, o lago se metamorfoseia em um vasto campo verde. Um jardim secreto onde a vida explode em cores e formas que desafiam a imaginação. O que torna o Lago do Acará tão especial não é só a sua beleza de tirar o fôlego, mas as histórias que ele guarda. Essa região é lar de comunidades ribeirinhas como Boa Vista, Primavera, São José, Bom Jardim, Vista Alegre, São Francisco 1 e 2. Essas pessoas vivem de forma tão conectada à floresta que parecem fazer parte dela. Praticam a pesca de peixe pirarucu, plantam mandioca em roças que respeitam o ciclo da terra e colhem frutos que só existem nesse pedaço do mundo, como o açaí silvestre e o buriti dourado. Suas casas, construídas sobre palafitas, flutuam acima das águas na cheia e repousam sobre a terra firme na seca, adaptadas perfeitamente ao ritmo da natureza. Mas não se engane, a vida aqui não é fácil. Essas comunidades enfrentam desafios como a distância dos centros urbanos, a falta de infraestrutura e cada vez mais as ameaças do desmatamento e da exploração ilegal. Ainda assim, sua resiliência é uma lição de sobrevivência e harmonia com o meio ambiente. Agora fechem os olhos por um momento e imaginem o som da Amazônia. O canto estridente das araras vermelhas cortando o ar, o rugido distante de uma onça pintada, escondida na mata, o barulho suave da água batendo contra as raízes das árvores submersas. No Lago do Acará, cada som é uma história, cada movimento é um mistério. Dizem os ribeirinhos que, nas noites de lua cheia, luzes estranhas dançam sobre as águas do lago, como se fossem espíritos da floresta celebrando sua existência. Será verdade? Ou seria apenas o reflexo da lua brincando com a imaginação? Essas lendas locais, passadas de geração em geração, dão ao lugar um ar de magia que é impossível ignorar. E não é só isso. Há relatos de pescadores que juram ter visto criaturas desconhecidas emergindo das águas, com olhos brilhantes e formas que não se encaixam em nenhum catálogo da ciência. Será que o Lago do Acará esconde segredos que vão além da nossa compreensão? Para entender a grandiosidade desse lugar, é preciso voltar no tempo. A Amazônia como um todo é um dos últimos grandes mistérios do planeta. Cobrindo cerca de 60% do território brasileiro, ela é a maior floresta tropical do mundo, com uma biodiversidade que deixa qualquer cientista boquiaberto. Só no Brasil, a Amazônia abriga mais de 40 mil espécies de plantas, 3 mil espécies de peixes de água doce e mais de 370 tipos de répteis. Mas o Lago do Acará é um microcosmo ainda mais especial. Sua localização remota, longe das grandes rotas fluviais e das estradas que cortam a floresta, faz dele um santuário natural. Aqui é possível encontrar espécies que não existem em nenhum outro lugar, como a ranzinha Alobates manacoriensis, uma miniatura colorida que só foi descoberta recentemente, ou o raro peixe arapaima gigas, conhecido como gigante dos rios amazônicos, que pode atingir até 3 metros de comprimento. Mas nem tudo é paz nesse paraíso. O Lago do Acará, como muitas áreas da Amazônia, está sob ameaça. O desmatamento avança como uma sombra, impulsionado pela pecuária, pela extração de madeira ilegal e pela especulação fundiária. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE mostram que,
Entre 2018 e 2022, a Amazônia perdeu uma área equivalente ao tamanho do estado de Sergipe. E, embora o Lago do Acará ainda resista, a pressão está cada vez mais próxima. A pavimentação da BR-319, uma rodovia que corta o sul do Amazonas, pode trazer ainda mais riscos, abrindo caminho para grileiros e madeireiros. As comunidades ribeirinhas que dependem do lago para sobreviver estão na linha de frente dessa batalha. Elas sabem que proteger a floresta é proteger suas próprias vidas. Mas a luta é desigual. Será que esse paraíso resistirá ao avanço humano? Enquanto navegamos pelas águas do Lago do Acará, é impossível não se maravilhar com a riqueza cultural das comunidades locais. Os ribeirinhos são mestres em ler os sinais da natureza. Sabem quando a chuva está chegando só pelo cheiro no ar. Conhecem cada curva do rio como a palma da mão. E dominam técnicas ancestrais de pesca e agricultura. Uma das tradições mais fascinantes é a colheita do açaí, que não é apenas um alimento, mas um ritual. Usando apenas cordas feitas de fibras vegetais, para coletar os frutos roxos que são a base da alimentação local. Depois, as mulheres transformam o açaí em um creme espesso, servido com farinha de mandioca e peixe assado. Uma combinação que é puro sabor amazônico. Essas práticas, transmitidas por gerações, são um testemunho da sabedoria dos povos da floresta. Mas o Lago do Acará não é só sobre o presente. Ele também guarda pistas do passado. Arqueólogos acreditam que a região de Manicoré foi habitada por povos indígenas há milhares de anos, muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Vestígios como cerâmicas quebradas e ferramentas de pedra já foram encontrados às margens do lago, sugerindo que civilizações antigas prosperaram ali. Alguns estudiosos especulam que essas comunidades podem ter sido parte de uma rede complexa de aldeias, que comerciavam entre si, trocando peixes, frutas e artesanato. E quem sabe talvez até tenham deixado mensagens escondidas na floresta, esperando para serem descobertas. Cada árvore, cada pedra, cada onda no lago pode estar guardando um segredo milenar. Agora vamos falar de algo que dá arrepios. As lendas do Lago do Acará. Os ribeirinhos contam histórias de um ser misterioso chamado Mapinguari, uma criatura lendária que dizem vagar pela floresta. Segundo a lenda, o Mapinguari é um gigante coberto de pelos, com um único olho brilhante na testa e uma boca que exuda um odor fétido. Alguns acreditam que ele é um guardião da floresta, protegendo-a de invasores. Outros dizem que é o espírito de um guerreiro indígena amaldiçoado, condenado a vagar para sempre. Pescadores juram ter ouvido seus rugidos nas noites escuras, quando a neblina cobre o lago. Verdade ou mito? Ninguém sabe ao certo, mas essas histórias adicionam uma camada de mistério que faz o Lago do Acará ainda mais intrigante. Por tudo isso, o Lago do Acará, além de ser um paraíso de beleza incomparável, é também um símbolo de tudo que está em jogo. Ele representa a última chance que temos de preservar um pedaço do mundo onde a natureza ainda se expressa em sua forma mais pura e misteriosa. Então, da próxima vez que pensarmos na Amazônia, não devemos apenas admirar suas paisagens ou fauna exótica, mas também refletir sobre os mistérios que ela guarda e como podemos contribuir para que esses segredos, esses remédios e esses conhecimentos continuem a existir para o bem da humanidade. E por falar em mistérios, há algo ainda mais enigmático: a possibilidade de povos isolados na região. O Brasil é o país com o maior número de povos indígenas isolados no mundo, com 114 registros confirmados pela FUNAI. A maioria na Amazônia, embora não haja registros específicos de povos isolados no entorno imediato do Lago do Acará, a região de Manicoré fica próxima de áreas como Mamoriá Grande, onde indígenas isolados foram avistados recentemente. Esses povos, que escolheram viver sem contato com a sociedade moderna, são os verdadeiros guardiões da floresta. Eles vivem como seus ancestrais, caçando com arcos e flechas, coletando frutos e construindo abrigos temporários. Mas a pressão do desmatamento e da invasão de terras coloca essas comunidades em risco. Proteger lugares como o Lago do Acará é também proteger esses povos e sua cultura milenar. Vamos fazer uma pausa para imaginar como seria viver no Lago do Acará. Acordar com o canto dos macacos bugios. Tomar um banho nas águas frescas do lago. Preparar um peixe fresco na brasa enquanto o sol se põe pintando o céu de laranja e roxo. Parece um sonho, não é? Mas, para os ribeirinhos, é a realidade. Eles não têm Wi-Fi, shoppings ou delivery, mas tem algo que muitos de nós perdemos: uma conexão profunda com a natureza. Cada dia é uma aventura, cada noite é uma história. E, no entanto, esse modo de vida está ameaçado. O avanço do desmatamento, as mudanças climáticas e a poluição dos rios estão transformando a Amazônia. O Lago do Acará, por enquanto, resiste,
Mas por quanto tempo? Essa é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. Enquanto exploramos o Lago do Acará, é impossível não sentir um misto de admiração e responsabilidade. Esse lugar é um lembrete do que a humanidade ainda tem a aprender com a natureza. A Amazônia é chamada de pulmão do mundo por um motivo. Ela produz cerca de 20% do oxigênio do planeta e regula o clima global. O Lago do Acará, com sua biodiversidade única, é uma peça essencial desse quebra-cabeça. Cada árvore que permanece de pé, ao ver cada rio de água limpa, é uma vitória para o planeta. Mas a luta para preservar esse paraíso não é só dos ribeirinhos ou dos cientistas. É de todos nós. Cada escolha que fazemos, desde reduzir o consumo de carne até apoiar políticas de conservação, pode fazer a diferença. E agora uma curiosidade que vai deixar vocês de queixo caído. O Lago do Acará é tão rico em biodiversidade que cientistas acreditam que ele pode abrigar espécies ainda desconhecidas. Em 2023, uma expedição na região de Manicoré descobriu um novo tipo de peixe, batizado e chamado de Ifesobriconacaraensis, uma espécie pequena, mas com cores tão vibrantes que parece uma joia viva. Quem sabe o que mais está escondido nas profundezas do lago ou nas sombras da floresta? Talvez uma planta com propriedades medicinais revolucionárias, ou até mesmo um animal que desafie tudo que sabemos sobre biologia. O Lago do Acará é um convite para sonhar, mas também para agir, para garantir que esses mistérios continuem vivos para as próximas gerações. Enquanto o barco desliza pelas águas calmas do lago, é fácil se perder na beleza do lugar. As árvores de copa alta formam um corredor natural. Em meio às águas tranquilas do Lago do Acará, há algo que os olhos comuns não conseguem perceber à primeira vista. Algo que está escondido no coração da floresta tropical. A Amazônia, com sua densa vegetação e mistérios profundos, não é apenas um santuário de vida selvagem, mas também um verdadeiro laboratório da natureza, com plantas e criaturas que desafiam a imaginação. A cada passo que damos na floresta, nos deparamos com uma biodiversidade que ainda guarda segredos essenciais para a medicina, ciência e até mesmo para o bem-estar da humanidade. A Amazônia é considerada uma das maiores fontes de recursos naturais do planeta. Acredita-se que cerca de 30% das plantas com potencial medicinal do mundo sejam encontradas aqui. Muitas dessas plantas, no entanto, são conhecidas apenas pelas comunidades tradicionais que vivem em total harmonia com a floresta. A sabedoria dos ribeirinhos e povos indígenas sobre as propriedades curativas das plantas é passada de geração em geração, e parte da magia do Lago do Acará está na maneira como essas tradições se mantêm vivas, resistindo ao avanço da modernidade. No entanto, o conhecimento das plantas amazônicas vai além dos rituais de cura. Ele também possui um potencial imenso para a medicina moderna. Um exemplo fascinante é a planta caiçara, que cresce nas margens do Lago do Acará. Essa planta, ainda pouco conhecida fora da região, tem ganhado a atenção de cientistas devido às suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Tradicionalmente, os ribeirinhos usam suas folhas para aliviar dores nas articulações e inflamações, um remédio natural que vem sendo passado de geração em geração, mas que ainda aguarda os estudos científicos necessários para comprovar todo o seu potencial. O mais curioso, no entanto, é que a caiçara não é a única planta com esse tipo de poder escondido nas profundezas da floresta. A Amazônia, com seu clima único e biodiversidade exuberante, é lar de uma infinidade de outras espécies de plantas que podem ser a chave para o tratamento de doenças que ainda não conseguimos controlar. A gervão, por exemplo, uma planta de folhas largas e flores roxas, tem sido usada pelas comunidades indígenas para tratar casos de malária e outras doenças tropicais. Recentemente, pesquisadores começaram a estudar sua eficácia, e há esperanças de que ela possa oferecer uma alternativa aos medicamentos químicos atualmente utilizados. Além disso, a unha de gato, uma planta que cresce nas florestas ao redor do Lago do Acará, tem sido usada há séculos para fortalecer o sistema imunológico e combater infecções virais. Esse conhecimento ancestral, que era tido como mera superstição por alguns, agora começa a ser reconhecido pela ciência, com estudos mostrando que os compostos encontrados na planta podem ter propriedades anticancerígenas e anti-inflamatórias. Esses são apenas alguns exemplos de como a natureza da Amazônia pode ser uma aliada poderosa na busca por soluções para problemas de saúde globais. Entretanto, a riqueza medicinal da Amazônia não está apenas nas plantas. Os rios e lagos da região, como o Lago do Acará, guardam outro tesouro: a biodiversidade aquática. A água que flui por essas áreas esconde uma infinidade de peixes e organismos ainda desconhecidos pela ciência, muitos dos quais podem ter propriedades únicas para a medicina. Um dos peixes mais notáveis encontrados na região é o arapaima gigas,
um gigante dos rios amazônicos, conhecido não apenas por seu tamanho impressionante, mas também por suas características únicas. Cientistas especulam que esse peixe pode conter elementos em sua carne e ossos que poderiam ser utilizados em tratamentos de regeneração celular e osteoporose. Mas a relação entre os seres humanos e a Amazônia vai além de suas utilidades medicinais. A floresta também desempenha um papel crucial no equilíbrio do clima global. Sua capacidade de absorver grandes quantidades de carbono, enquanto libera oxigênio, faz da Amazônia um dos pulmões do planeta. No entanto, isso só é possível porque a biodiversidade da região, com seus complexos ecossistemas interligados, mantém o ciclo de nutrientes e a saúde do solo. Quando uma parte dessa floresta é destruída, tudo se desequilibra, afetando não apenas as espécies que ali vivem, mas também o clima e as condições de vida em outras partes do mundo. O Lago do Acará, com seu ecossistema único e intacto, é um exemplo perfeito de como a preservação da Amazônia vai muito além de salvar árvores ou animais. Ele é um repositório de conhecimento, de cultura e de história natural. Cada planta, cada animal, cada gota d'água tem um valor imensurável que vai além do que podemos ver ou medir. É por isso que proteger o Lago do Acará e lugares como ele não é apenas uma questão ambiental. É uma questão de responsabilidade global. A vida que ali existe é uma lição sobre o que significa viver em equilíbrio com o planeta. E, como tal, é nossa obrigação garantir que esses conhecimentos não se percam na bruma do tempo. Infelizmente, a Amazônia e o Lago do Acará enfrentam sérias ameaças. O avanço do desmatamento, a exploração ilegal de madeira e as mudanças climáticas representam um perigo constante para o equilíbrio de toda essa região. Cada árvore derrubada, cada rio poluído diminui as chances de descoberta de novas espécies ou remédios que poderiam salvar vidas no futuro. O avanço da infraestrutura, como a construção de rodovias e a abertura de novas áreas para a agricultura, pode destruir para sempre esse equilíbrio tão frágil. Proteger a Amazônia é, portanto, uma tarefa urgente e necessária para garantir que todos esses segredos preciosos não se percam para as futuras gerações. Como se a floresta estivesse abraçando os visitantes. Garças brancas voam em bandos e tartarugas aquáticas tomam sol nas margens. Mas por trás dessa tranquilidade, há uma história de resistência. As comunidades do Lago do Acará são exemplos de sustentabilidade. Elas usam técnicas de pesca que não esgotam os estoques de peixes, plantam sem desmatar e reaproveitam tudo o que a floresta oferece. Em um mundo onde o consumo desenfreado ameaça o equilíbrio do planeta, essas pessoas nos mostram que é possível viver de forma diferente, em harmonia com a natureza. E claro, não podemos esquecer dos desafios que essas comunidades enfrentam. A seca de 2025, uma das piores em décadas, transformou partes do Lago do Acará em campos secos, dificultando a pesca e o transporte. Barcos encalharam e os ribeirinhos precisaram se adaptar, caminhando longas distâncias para buscar água e alimentos. Mesmo assim, eles não desistem. Sua força vem da floresta, da crença de que a Amazônia é mais do que um lugar, é um lar, um legado, uma responsabilidade. E nós, do outro lado da tela, podemos aprender com eles. Podemos apoiar iniciativas de conservação, compartilhar suas histórias e pressionar por políticas que protejam a Amazônia. À medida que essa jornada chega ao fim, é hora de refletir sobre o que o Lago do Acará representa. Ele é um lembrete de que ainda existem lugares no mundo onde a natureza reina suprema, onde a vida segue um ritmo próprio, longe da correria das cidades. Mas também é um alerta. Se não agirmos, esses lugares podem desaparecer. O Lago do Acará é mais do que um destino, é um chamado à ação. Um convite para nos conectarmos com o planeta de uma forma mais profunda. Então, o que vocês acham? Estão prontos para ajudar a proteger esse paraíso escondido? Deixem nos comentários o que mais os impressionou nessa viagem e se já conheciam o Lago do Acará. E antes de ir, não esqueçam de deixar aquele like maroto para apoiar o canal Rastros do Medo. Se inscrevam e ativem o sininho para não perder nenhuma aventura. E tem mais, agora mesmo na sua tela tá aparecendo outro vídeo incrível do canal, cheio de mistérios e histórias que vão fazer vocês ficarem grudados na cadeira. Cliquem agora e continuem explorando o desconhecido com a gente. Até a próxima, aventureiros!